E se uma das lições mais poderosas sobre estratégia, seja para negócios ou para a vida, viesse de uma história com mais de 2000 anos? Pois é, vamos mergulhar nessa ideia e descobrir como uma antiga parábola sobre construir uma torre pode de verdade transformar a forma como a gente planeja nossas empresas, nossas finanças e até a nossa vida. Essa passagem de Lucas é o nosso ponto de partida. E olha, ela não é só sobre construção, né? Ela fala sobre prudência, sobre planejamento, sobre encarar a realidade de frente. A imagem é muito forte. Um alicerce ali, abandonado, uma obra inacabada, exposta à zombaria. É a metáfora perfeita para qualquer projeto que começa com tudo e acaba em nada. E aqui que a gente chega no que podemos chamar de princípio da torre. Porque não é só sobre ter vontade ou a visão para começar alguma coisa. O verdadeiro desafio, a virada de chave, é sair do querer fazer e chegar no conseguir sustentar aquilo até o fim. Vamos ver como isso funciona na prática em 3 áreas bem importantes. Começando então pelo mundo corporativo. Aqui, a tal da torre pode ser um produto novo, uma expansão da empresa ou a própria empresa em si. A lógica é exatamente a mesma. E o que está aqui na tela é um diagnóstico muito claro. Pensa bem, as empresas raramente quebram por falta de boas ideias. Ideia boa tem de monte. Onde a construção desmorona mesmo é na falta de cálculo, que no fim do dia vira falta de fluxo de caixa para manter a operação de pé. Então, o segredo é detalhar esse custo. Primeiro, a viabilidade. Não adianta só ter o capital inicial, o CAPEX, para fazer o alicerce. Tem que ter o fôlego, o OPEX, para manter as luzes acesas. Segundo, o risco para a reputação. Prometer uma torre e entregar um buraco no chão destrói confiança, que é o ativo mais valioso que existe. E por fim, o crescimento. Escalar um negócio sem estrutura para aguentar o tranco é a receita para o desastre. Agora vamos sair um pouco do mundo dos negócios e trazer essa conversa para um lugar mais íntimo, a nossa vida pessoal. Aqui, a torre tem outras formas, mas o princípio não muda nada. As torres que a gente constrói na vida são as nossas metas, os nossos relacionamentos, as grandes decisões que a gente toma. E a lição aqui é bem honesta. Aquela empolgação de começar uma dieta, um curso novo, um relacionamento, ela é ótima, mas não paga as contas do dia a dia. É a disciplina do processo que de fato levanta as paredes. E aqui, os custos não são em dinheiro, mas são tão reais quanto. Tem o custo de tempo e de energia, né? Cada sim que a gente fala para uma coisa nova é um não para todo o resto. Tem o custo para nossa integridade. Começar 1000 coisas e não terminar nenhuma mexe com a forma como os outros nos veem e, pior, como a gente se vê. E claro, o planejamento. A visão da torre pronta motiva, mas é calcular cada tijolo que faz a coisa acontecer. Bom, agora a gente chega na aplicação mais direta, talvez a mais literal de todas dessa parábola, as nossas finanças. E essa imagem aqui é perfeita. O alicerce inacabado é a fotografia exata da dívida de consumo. É comprar algo, ter o bem ali na sua mão, mas não ter calculado o custo de sustentar aquilo, de pagar as parcelas até o fim. É ter o começo do sonho, mas com a estrutura toda comprometida. A solução, então, é seguir os passos de uma construção bem feita. Primeiro, sentar e calcular o custo, que hoje em dia significa encarar a planilha de orçamento sem medo. Segundo, garantir que tem material para terminar, ou seja, criar um fundo de reserva para qualquer imprevisto. E terceiro, a regra de ouro: viver um degrau abaixo do que se ganha. É isso que garante que a obra não só comece, mas que tenha recurso para chegar até o topo. Juntando tudo isso, empresa, vida pessoal e finanças, a gente chega numa lição central, uma verdade que sinceramente não tem prazo de validade. E atenção, porque isso aqui é super importante. O objetivo dessa história não é dizer não sonhe ou não construa a sua torre. É exatamente o contrário. A lição é um chamado para a gente agir de forma inteligente. É sobre desencorajar a imprudência, sabe? Aquele otimismo cego que sai fazendo alicerce sem ter a menor ideia de como vai construir o resto. Então, no fim das contas, é isso. O sucesso não é só de quem tem a visão, de quem olha para um terreno vazio e imagina uma torre. O sucesso de verdade é de quem consegue juntar essa visão com a disciplina de medir a distância exata entre o sonho e a execução, calculando tudo o que vai precisar para fechar essa conta. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Se a gente olhar para a nossa carreira, nossos projetos pessoais, nossas finanças, em que área da vida pode ter um alicerce sendo construído agora, só na base da empolgação, mas sem o cálculo completo do custo para levar a obra até o fim?
A resposta para essa pergunta pode ser a chave para garantir que a nossa próxima grande construção seja um sucesso de verdade.